Bom dia para vocês que estão ao vivo e olá para vocês que estão assistindo gravado, sejam bem-vindos. Já me falem aqui, quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Ei, Cássia, bom dia, Mirela, ei, Carla, todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa é uma live que eu faço toda terça-feira, às 8 horas da manhã. É a Conversa Sistêmica, ficou com esse nome. E hoje a gente vai falar no tema Raiz dos Problemas, né? Eu falei já com o tema Relacionamentos, tivemos tema Trabalho. Semana que vem a gente tem tema Trabalho novamente. E hoje é a Raiz dos Problemas. E o tema dentro do tema Raiz dos Problemas vai ser liberdade, que foi algo que eu falei nos meus stories, iniciei o assunto e aí prometi que ia fazer uma live sobre isso. Então sejam bem-vindos. Pessoal, lembrando para vocês compartilharem aí a live, mandarem para outras pessoas, isso é bem importante. Para quem não sabe, eu tô com um perfil novo aqui. Então, estou fazendo um trabalho de chamar as pessoas certas, as pessoas que realmente se interessam por esse assunto, para trazer para cá. Eu falo sobre a visão sistêmica, né, em todas as áreas da vida, mas sempre levando para o amadurecimento. Então, sempre que eu abordo algum tema, é porque esse tema é importante para levar vocês para uma postura mais madura, né, levar para o lugar certo. E como todos nós aqui somos adultos, a gente precisa ir para esse lugar maduro. E liberdade tem muito a ver com isso, vocês vão entender um pouquinho, tá? Lembrando que é uma conversa rápida e é um bate-papo mesmo. Não é para eu ficar dando uma aula completa. Aulas completas eu dou dentro dos cursos e dentro da Escola Suas Origens. Para quem não sabe, eu tenho uma escola que é para todo mundo que se interessa pelo conteúdo sistêmico, que quer aplicar na própria vida. Então vamos lá, vamos entrar no assunto. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí, bom dia. E podem participar, tá? Podem comentar, eu vou tentar olhar aqui alguma coisa nos comentários. E lembrando, compartilhem aí a live para chegar em mais pessoas. Chamem, convidem outras pessoas para todo mundo ir chegando, tá? Gente, então é o seguinte, a gente vai falar sobre liberdade e é muito importante uma pergunta aqui. Você acha que o autoconhecimento leva para uma liberdade? Você acha que o autoconhecimento em algum momento leva para o egoísmo? O que vocês acham? Bom dia quem está chegando. E aí é o seguinte, sim, o autoconhecimento pode levar para a liberdade, mas essa liberdade vai ser real se o autoconhecimento estiver voltado para o amadurecimento. Porque se não tem um amadurecimento, o autoconhecimento ele vai te tirar de um egoísmo inconsciente, né, infantil, que toda criança é egoísta, não tem como negar isso, é só você observar. A criança, ela é egoísta, ela está no centro do mundo, ela quer receber toda a atenção, ela quer ter tudo para ela, porque ela entende que é só ela ali que é importante no mundo. Ela ainda não tem essa noção de que outras coisas são importantes, de que outras pessoas são importantes, tudo que importa para ela nem tem noção de felicidade ainda. Mas tudo que importa para uma criança é ser amada, é ter um lugar, é construir ali uma personalidade em cima de um lugar. É ela saber que ela tem um lugar no mundo. Então, para ela ter essa noção de que ela tem um lugar no mundo, ela depende principalmente de afetos. Então, ela depende de ser amada, ela depende de ser reconhecida, ela depende de ser vista ali, tá? Então, a criança, ela é egoísta e todos nós, enquanto não amadurecemos, vamos ser egoístas, porque a gente se mantém nesse lugar infantil, nesse nível, né, do amadurecimento que ainda não saiu da criança. Então, a motivação de vida vai ser sempre sobre mim. Então, é um egoísmo que continua em mim porque eu não amadureci. Então, eu vou para a minha vida ainda com esse egoísmo, querendo ser amada, querendo ser reconhecida. E tudo que eu faço na minha vida é buscando isso, ok? Então,
O autoconhecimento vai fazer com que eu olhe para isso e tenha consciência do que eu não recebi. Eu já falei aqui, né, em uma live sobre isso. Então, com o autoconhecimento, eu vou ter consciência do que eu não recebi. Eu começo a ter consciência das coisas que me faltaram e começo a ter consciência que as pessoas hoje não vão me dar isso que eu queria lá de trás. E eu começo a perceber também que eu não posso ocupar lugares que não são meus, que eu não posso fazer pelas pessoas coisas que têm a ver com a minha necessidade. Então eu começo a caminhar para um outro tipo de egoísmo, que é um egoísmo no sentido de eu tenho que olhar para mim, me entender para depois olhar para os outros. Então eu paro de fazer de forma inconsciente as coisas pelos outros para ser amada. Mas entenda, continua sendo sobre mim. Quando eu quando eu tinha essa necessidade de fazer muita coisa pelos outros, se eu ainda não me conheço e ainda não sei qual é a minha motivação, era uma motivação egoísta. Eu estava fazendo pelas pessoas, mas buscando amor, buscando reconhecimento. Se as pessoas não me dessem algo em troca, eu não faria. Tá? É como uma criança. Então, vamos pegar a gente adulto hoje, tá? Então, uma pessoa que nunca buscou autoconhecimento, por mais que ela faça muito pelas pessoas, provavelmente ela ainda está em uma motivação egoísta. Ela ainda é egoísta de forma inconsciente, ela ainda pensa em si, só que ela faz coisas pelos outros. Só que pensando em si, então existe um egoísmo ali e existe uma falta de liberdade. Porque ela não pode ser quem ela é. Então ela vai ter medo de expor as próprias ideias, ela vai ter medo de desagradar, ela vai ter muitas crenças. Então todas as crenças que você herdou do seu sistema familiar, elas vão fazer muita força, porque você ainda acha que você depende da aprovação do outro, da aprovação do seu sistema para que você faça parte. Você ainda tem culpa de fazer diferente. Então, é um egoísmo que te leva para um lugar de parecer não egoísta, de parecer uma pessoa que segue as regras, que, enfim, mas que na verdade é tudo por um medo de não pertencer, um medo de não ser amada, é tudo baseado nesse medo de não ser reconhecida, de não fazer parte de um grupo. Então, enquanto você não tem consciência disso, como eu falei, você vai se sentir presa em crenças, você vai se sentir presa em julgamentos e não vai ter uma liberdade realmente. Porque você não se sente com liberdade para ser você e você ainda depende de muitas coisas melhorarem externamente, porque para você ainda é o mundo externo que manda em você. São as coisas externas que fazem você ficar bem. Tá? Só que aí vem um autoconhecimento, você entra para o mundo do autoconhecimento e começa a entender isso. E aí você vai achar que você vai ter liberdade quando você se liberar dessas crenças, quando você se liberar dos julgamentos, quando você se liberar dos medos. E aí você vai poder ser você mesma. E aí sim, você vai ter uma sensação de liberdade, só que essa liberdade, se ela não for trabalhada, você pode voltar para um outro tipo de egoísmo, que é um egoísmo voltado para uma felicidade constante. Então você começa a ter o desejo que antes era de ser amado para poder ser feliz. Então antes era ser reconhecido para poder ser feliz, ter um lugar para poder ser feliz, ou seja, você dependia de coisas externas para se sentir feliz. Quando você entende que tudo depende de você, se você não faz o caminho contínuo de amadurecimento, você vai achar que você precisa ser feliz o tempo todo e que essa felicidade depende só de você. Então, se a felicidade depende só de você e você pode ser feliz na hora que você quiser, você começa a ir para um egoísmo no sentido de não ver mais os outros. Então você começa a negar a sua dependência como ser humano do outro. Você começa a negar que você precisa do outro.
Porque você continua com uma ideia de que precisar do outro é ruim, que é uma ideia do precisar do seu sistema, do precisar para poder ter um lugar. E na verdade, na vida adulta, a gente precisa sim do outro para poder ser feliz, porque é na troca que a vida acontece. Só que se eu estou com a ideia de que eu não posso mais ocupar lugares para ninguém, eu não posso mais fazer nada por ninguém, eu preciso ser feliz. Você volta para um egoísmo que tudo é sobre você, só que agora, ao invés de buscar a felicidade, ocupando lugares que não são seus, tentando fazer pelos outros coisas para você receber afetos, você começa a tentar ser feliz por você mesmo, no sentido de eu só vou aonde eu for feliz. Eu só vou aonde estiver confortável para mim. Eu só vou lidar com pessoas que fazem bem para mim. Tudo é sobre mim, tudo é sobre ser feliz a partir de mim mesma. Então eu vou começar a negar situações desconfortáveis. Eu vou começar a negar pessoas que me incomodam. Eu vou começar a me isolar em mim mesma. Mesmo que eu conviva com muitas pessoas, eu só vou conviver com essas pessoas enquanto eu for feliz. Eu só vou continuar em um relacionamento enquanto eu estiver feliz. Então eu entro em um novo egoísmo, mas que é o mesmo egoísmo. Só que você usa fontes de felicidade, fontes de prazer diferentes. Antes era uma fonte inconsciente. Então você buscava nas pessoas sem perceber. Agora que você já sabe disso, você começa a buscar em você mesmo. Então você tem que se sentir feliz o tempo todo. E aí entra um excesso de autocuidado, um excesso de autoamor, um excesso de auto. Tudo é sobre você, tudo é sobre ser feliz. Então, se um relacionamento está ruim, não, eu mereço ser feliz. Eu não tenho que passar por isso. Eu saio desse relacionamento. Se o trabalho está ruim, esse chefe é um chato, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ir em busca do meu sonho. E aí você nem olha os clientes que você tinha que servir, os resultados que você estava ali, para gerar. Você esquece disso. Tudo que importa é se fazer aquilo está te fazendo feliz. Tudo que importa é se aquele relacionamento está te fazendo feliz. Só que isso, e aí é aqui que eu quero chegar, que é uma grande raiz de problemas, porque esse egoísmo inconsciente, esse egoísmo infantil é a raiz da maioria dos problemas, assim como eu já expliquei aqui, eu não vou ficar retornando, quem não viu pode ver a live anterior. Porque vai fazer você projetar nas suas relações, as suas necessidades. Só que esse egoísmo que vem após o autoconhecimento, ele também vai ser a raiz dos problemas, só que é a raiz dos problemas de uma forma, como que eu posso dizer, a longo prazo de toda uma sociedade. Porque as pessoas começam a achar que tudo que elas precisam é ser feliz e ponto. E aí, ela vai começar a buscar só relacionamentos, só trabalhos, como eu falei, aonde a felicidade dela está garantida. Só que ao fazer isso, a chance de frustração o tempo todo é muito grande, porque a vida ela não está a seu serviço. As pessoas não estão ao seu serviço. Em vários momentos você vai ter situações difíceis. A vida vai te apresentar situações difíceis. Normais, às vezes não é só para te mostrar coisas sistêmicas, não. Às vezes é isso, é porque a vida é essa. A vida ela não é perfeita, ela tem desafios. Se você olhar aí no mundo animal, existe morte, existe tudo, existe coisas ruins no mundo. E aí é que entra a grande questão. A liberdade, a verdadeira liberdade, é quando você entende que quando você sabe lidar com ambas as situações e lida da melhor forma possível, isso sim você tem liberdade, porque você está tendo uma capacidade de escolha, mesmo em uma situação difícil, você não foge. Porque quando a gente chega, através do autoconhecimento, nesse egoísmo que eu estou trazendo, que é um egoísmo, ele é racional, ele é racional, só que ele ainda não é educado, né? Então, assim, você tem, você tem consciência disso,
Então você começa a buscar, só que você começa a buscar só em cima dos seus desejos. Porque, como eu falei lá no início, você não fez o processo de amadurecimento. E enquanto você não amadurece, os seus desejos continuam te guiando na sua vida. Os seus instintos, os seus desejos continuam te conduzindo, sem que você perceba. Então, se você tem fome, você come. Se você tem, se você tá triste, você some com a tristeza e vai para uma festa ou vai comer também, vai fazer coisas para fugir da tristeza. Você vai o tempo todo buscar prazer, buscar felicidade e fugir do desconforto, porque você ainda está prisioneira dos seus próprios desejos. Então, o autoconhecimento, ele pode levar para 2 lugares. Para um lugar de egoísmo racional, no sentido de eu entendi que eu não posso fazer pelas pessoas esperando coisas para mim, eu tenho que me resolver, tá? Eu tenho que me resolver, não é ser feliz o tempo todo, mas ele também pode te levar para esse lugar de um egoísmo onde tudo é só sobre você, porque você não continuou o processo de autoconhecimento junto com o amadurecimento. Se você só faz um processo de autoconhecimento e não amadurece, a chance de você ficar prisioneira dos seus próprios desejos é gigante, é enorme. Porque, além de você não ter educado seus desejos, você ainda está em busca de coisas só para sua felicidade, você agora se conhece. E por se conhecer, você sabe o que te faz feliz. Então, se você sabe o que te faz feliz, você vai buscar só isso. Então, o mais importante para você ser verdadeiramente livre é quando você educa os seus desejos, quando você amadurece e passa a atuar na sua vida a partir da razão, que é capaz de escolher independente do que o seu desejo quer. Por que eu falei que isso é a raiz dos problemas? Porque muitas vezes, mesmo você sabendo, eu vou dar o exemplo da maternidade, por exemplo, porque é algo que eu tô vivendo, enfim, e que está em alta. Se você sabe que, eu queria estar, sei lá, à noite eu queria sair com o meu marido. A gente sempre fazia isso e agora eu tenho um filho e não posso sair. Se eu estou em busca da minha felicidade, se eu não amadureci, se eu não tenho controle sobre os meus desejos, sem que eu perceba, a maternidade vai começar a virar um inferno. Ou o meu relacionamento vai ficar muito ruim. Por quê? Porque eu coloco nesse movimento do meu relacionamento a felicidade. Eu coloco só a parte boa da maternidade como algo que me traz felicidade. Eu não englobo tudo. Eu não coloco a parte difícil da maternidade como algo bom. Eu não coloco a parte difícil do relacionamento ou algo que eu vou ter que abdicar como algo bom. E quando eu falo bom, não é que vai me trazer prazer imediato. Mas é que são coisas que fazem parte, porque a vida não é só coisa boa. Ela tem coisa ruim, coisas difíceis. Só que quando eu tenho consciência disso, de que, por exemplo, a maternidade não é só coisas boas, ela tem a parte difícil, quando eu coloco essa parte difícil junto no pacote, eu vou amar a maternidade com tudo. Porque eu estou educando os meus desejos no sentido de que, se eu tenho um filho para cuidar, eu não posso seguir o meu desejo, o meu instinto de querer sair com meu marido naquele horário. E aí eu falei que é a raiz dos problemas porque, sem que você perceba, a longo prazo, aquilo vai minando a sua relação com a maternidade. Ou aquilo vai minando a sua relação com o seu relacionamento. Então, vamos trazer para o relacionamento. Se você tem ali, você é casada, tem o seu marido e você sempre recebeu muita atenção dele, e isso era muito importante para os seus desejos, para você ser feliz. Era algo que importa para você. Você percebe que isso é importante para você. Só que ele começa a trabalhar mais horas e começa a não ter tanto tempo para você daquele jeito.
Sem que você perceba, você vai nutrir uma raiva ou uma insatisfação porque o seu desejo não está sendo suprido o tempo todo. E você não vai perceber que o fato dele estar saindo para trabalhar mais vezes, mais horas, enfim, seja o que for, é pela família. Porque tudo que importa para você é a sua felicidade, naquele momento. Você não consegue enxergar a longo prazo e aí você fica em uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade de achar que só porque eu me conheço, só porque eu sei o que me faz bem, eu não tenho mais medo de julgamento, eu não tenho mais problemas financeiros, eu já ganho bem, eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho um relacionamento, minha família já não me incomoda mais, eu não tenho mais medo nenhum, agora eu sou livre. Você não é livre. Você não é livre enquanto você não é capaz de lidar com os desconfortos sendo feliz. Enquanto você depende das situações externas, nutrindo os seus desejos para você ser feliz, você não é livre. Você é prisioneira dos seus próprios desejos. Então, enquanto você tem uma ideia de que ser livre é poder fazer o que quiser, a hora que quiser, você vai, sem perceber, nutrir uma frustração nos momentos que você não puder ser feliz do jeito que você quer. Só que a vida não é só sobre você ter as situações que você quer a todo momento. Então, é uma ilusão de que você vai ser livre nesse sentido. E aí também fica uma pergunta, imagina uma pessoa que está com muita fome, tá? E ela chega na porta do supermercado e a pessoa fala assim, você pode comer o que você quiser. Pode comer o que você quiser. Essa pessoa, se ela não tiver educado seus próprios desejos, se ela achar que liberdade é fazer o que quiser, a hora que quiser, ela não vai conseguir segurar os seus próprios desejos e vai sair comendo um monte de coisa e depois vai passar mal. Agora, uma pessoa que de fato é livre, no sentido de ter educado seus próprios desejos, ela vai olhar para aquilo tudo e ela vai escolher. Então, aonde que eu quero chegar? Liberdade é quando você é capaz de escolher entre o sim e o não e ser feliz em ambos. Se você não tem o sim, você vai dar um jeito de ser feliz com o não. Você vai olhar para esse não e entender o que dali é importante e não só entender, você não precisa ficar entendendo, mas é saber lidar com aquilo. Então, se eu estou em um lugar e eu tenho aquela situação e eu não posso sair, como eu lido com isso? Se em algum momento você foi impedida de fazer o que você queria fazer, como você lida com isso? Então, você queria muito sair com, sei lá, você queria muito fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, acontece algo e você não pode fazer aquilo. E aquilo era algo que te dá muito prazer. É algo que te dá muito prazer. Como você lida com isso? Esse é o verdadeiro termômetro da liberdade. Como você lida com as situações que você não tem controle e que não trazem felicidade imediata. Como você lida com essas situações, como você lida com as pessoas que não te trazem um conforto. Como você lida com as pessoas que não são as pessoas que você gostaria de estar o tempo todo. Então, no seu trabalho, como que você lida com uma equipe que você não agrada tanto pessoalmente? Como que você lida quando o seu chefe te fala alguma coisa que você não gosta, que não traz um elogio, de repente traz uma crítica? É isso que mostra se você é verdadeiramente livre, porque é uma liberdade não só de fazer o que você quiser, muito pelo contrário, é uma liberdade de ser capaz de dizer não para você mesma e mesmo assim ficar bem. Então, o exemplo da maternidade, ele é muito perfeito, né? Porque isso realmente até fala-se muito hoje em dia, porque fica uma ideia de que tem que ser bom o tempo todo. Se a criança está dando trabalho, a maternidade é difícil. Não, a maternidade é isso. É difícil, mas não é um difícil ruim. É um difícil que faz parte, como você escolhe lidar com esse difícil. Porque a vida o tempo todo vai te apresentar situações difíceis.
Só que isso não precisa virar um inferno, não precisa virar uma coisa que vai te aprisionar. Pelo contrário, você pode ter a liberdade de saber lidar com isso. Só que, como eu falei, você só vai conseguir ter liberdade de fato quando você faz o processo de amadurecimento, que significa educar os seus próprios desejos. Não ser mais motivada na vida a partir dos desejos, dos instintos, e sim de algo racional. E sim da razão, e sim dessa capacidade que só o ser humano tem, que é escolher. Só que escolher não só para suprir os próprios desejos, porque aqui eu entro no que eu falei no início, né, que são os dois tipos de egoísmos. Então, se eu sou capaz de escolher, mas eu só escolho aquilo que me faz feliz, isso é um egoísmo, isso você está prisioneira dos seus próprios desejos, porque você só diz sim para você. Essa é a verdadeira prisão. Essa é a verdadeira prisão. Então a pessoa ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter uma casa maravilhosa, ela pode ter um trabalho muito bom. Se ela não é capaz de dizer não para si mesma, ela é prisioneira de si mesma. Por isso que a gente vê tantas pessoas que a gente olha de fora e nossa, a vida é perfeita, e quando você vai olhar dentro, a pessoa tem depressão, a pessoa não tem um sentido de vida, ela tem vários problemas ali. Por quê? Porque ela não consegue dizer não para si mesma. Então, por mais que ela conseguiu várias coisas, ela se sente frustrada porque ela não vai ser feliz o tempo todo. Nesse sentido que as pessoas acham que é a felicidade, que é ter prazer o tempo todo. O tempo todo eu tenho prazer, o tempo todo a vida externa está boa para mim. Você pode ser feliz o tempo todo internamente, externamente não. Fora, sempre vai estar acontecendo algo difícil, sempre vai ter um problema, sempre vai ter algo, vai ter uma morte, vai ter uma doença, vai ter situações difíceis que você não tem controle. O problema é que quando você entra no autoconhecimento, você passa a achar que tudo depende só de você. Então, se eu estiver feliz, está tudo bem. Acontece que essa felicidade ela vai vir só se você educar os seus desejos e você ser capaz de dizer não para si mesmo. No sentido de, no momento que eu estou em uma situação, eu não estou com um desejo sendo suprido, mas mesmo assim eu escolho ser feliz pela razão. Então, eu escolho ser feliz mesmo com uma situação sendo difícil. E eu vou repetir, essa questão do feliz não é um prazer o tempo todo. É uma felicidade interna de você estar fazendo uma escolha. Mesmo que seja... É porque quando eu falo mesmo que seja ficar, é porque muitas vezes nem tem essa escolha. Então, como eu vou voltar na maternidade, eu não tenho a escolha, eu estou ali com o meu filho. Eu até tenho a escolha, eu posso terceirizar o tempo todo para não ter que passar por aquilo, só que isso vai ser a raiz de um problema futuro. Pode ter certeza, em você e no seu filho. Mas eu não vou entrar aqui nisso hoje. Mas em todas as situações da vida, quando você foge, porque você não quer passar por aquela situação, você quer fugir daquela situação, você está sendo prisioneira dos seus próprios desejos, então você vai só em busca da sua felicidade, isso vai trazer problema a longo prazo. Mesmo que seja uma sensação agora de não ter ninguém. Então, muitas pessoas que começam a ir para o autoconhecimento e começam até a dar tudo muito certo na vida, começam a viver isoladas. Então, o quanto que está reduzindo relações fortes estão sendo reduzidas. Por quê? Você se vincular a alguém significa não ter a liberdade completa o tempo todo para ser feliz. Porque você vai querer que a pessoa te agrade o tempo todo? Entende por que as relações estão cada vez mais frágeis? Porque as pessoas acham que felicidade significa liberdade e que liberdade significa fazer o que quiser. Então, se duas pessoas que descobriram isso através do autoconhecimento se relacionam, elas não vão se relacionar. Porque em algum momento que o desejo de uma não for suprido, ela não vai querer mais aquilo. As relações estão frágeis. O que traz uma relação ser forte é você saber dizer não para si mesmo em alguns momentos. E essa é a verdadeira liberdade, de você dizer não e mesmo assim ser feliz. Então eu digo não para um desejo meu como mulher,
mas mesmo assim eu sou extremamente feliz porque eu estou vivendo a maternidade. Ou eu estou vivendo o relacionamento. Ou eu digo não para um momento ali de felicidade dentro do meu trabalho, até porque no trabalho nem é muito sobre isso, mas enfim, eu digo não para um elogio para mim, só que eu fico feliz porque eu vejo o resultado. O que importa é o resultado, tá? É claro, gente, que para eu falar sobre isso eu teria que fazer todo um conteúdo prévio, explicando várias coisas, falar sobre isso e finalizar falando mais sobre o amadurecimento, falando sobre tudo isso, mas aqui é só uma conversa, um bate-papo. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa, se alguém quiser comentar alguma coisa pode falar. Deixa eu ver aqui. Que vocês estavam só escutando, né? A Tânia, acho que não sei dizer não para o outro, tenho que aprender a equilibrar. Não, Tânia, eu não tô falando dizer não para o outro, é dizer não para si mesmo, tá? Depois, eu não sei se você assistiu desde o início, mas depois assiste, porque a gente começa assim. Então, enquanto a gente tá num egoísmo infantil, querendo amor, a gente não consegue dizer não para o outro. Aí a gente vem para o autoconhecimento e começa a entender que eu tenho que falar não para o outro porque eu tenho que falar sim para mim. Tá certo, é isso mesmo. Só que se você para aí, você vai ficar no só o sim para você o tempo todo. Agora eu vou buscar dentro de mim a felicidade. O tempo todo eu vou buscar em mim o prazer. Então, tudo que o outro me der que me gere prazer, ok. Mas se ele me der algo que não me gera prazer, eu vou embora. Tudo que esse trabalho me gerar de prazer, ai, que trabalho maravilhoso. Na hora que ele começa a dar algum tipo de incômodo, ai, esse trabalho é muito cansativo, esse chefe é muito chato, esses colegas de trabalho, nossa, todo mundo muito esquisito, todo mundo muito... Tudo vai ser culpa do outro. E você vai o tempo todo buscar em si mesmo a felicidade. Então, você vai dizer sim o tempo todo. Então, qual que é o processo? É você começar a falar não para o outro e sim para você, para depois você dizer não para você e sim para o outro. Quando você é capaz de dizer sim para o outro, dizendo não para você, isso sim é a liberdade. Porque a partir disso... Você vai conseguir lidar com qualquer situação. Não é que você não vai dizer sim para você. Só que o sim para você já é algo garantido. Você sempre vai dizer sim para você. A liberdade vem quando você é capaz de dizer não para você. Porque senão você fica prisioneira do sim eterno para você mesmo. Então você precisa voltar a dizer sim para o outro, mas sem ser dependente do sim para você. Que o sim para o outro seja sim para o outro, mesmo que seja um não para você. Tá? Esse exemplo ficou perfeito. Até obrigada, Tânia, por ter falado isso, porque é justamente esse o processo. Espero que tenha dado para entender. Então, inicialmente, a gente tá sempre dizendo sim para o outro, mas a partir de um sim para a gente, não é não. Porque eu tô dizendo sim para o outro para eu receber amor dele. Para eu receber reconhecimento dele. Eu estou dependendo do outro para me sentir feliz ou estou dependendo do outro para me sentir encaixada, né? Então, assim, eu tenho medo do julgamento, então eu vou sempre dizer sim para o outro. Só que esse sim para o outro é um sim para mim, porque é a partir do meu medo. Para eu não ser julgada, para eu não ser criticada, para eu não ser não amada, eu vou dizer sim o tempo todo para o outro. Só que é um sim para o outro e um sim para mim. Eu tenho que, a partir do autoconhecimento, começar a dizer não para o outro e sim para mim, para eu poder começar a perceber quem sou eu, mas rapidamente eu preciso voltar para o sim para o outro e o não para mim. No sentido de fazer pelo outro, mesmo que isso não signifique eu receber alguma coisa imediata. Porque senão eu vou ficar presa nos meus próprios sims, nos meus desejos. Porque uma coisa é o desejo de, como que eu posso dizer? De ser amada, infantil. Outra coisa é, após adulto que já tem essa consciência da felicidade, o desejo de ser feliz o tempo todo. É egoísmo do mesmo jeito. É egoísmo do mesmo jeito. Você só mudou a fonte. Antes a fonte era externa, agora a fonte é você mesmo. Que você usa os outros, é claro, para poder ser assim, para poder ter essa fonte interna, esse prazer interno, tá?
Então, é necessário que você faça o processo de saber, de conseguir dizer não para si mesmo. Então, como é ter toda a liberdade do mundo, entre aspas, e não fazer o que se quer? É isso que vai te dizer, vai te mostrar se você é realmente livre, tá? Bom, espero que tenha dado para entender, espero que tenha dado para trazer um pouco mais de estímulo aí, de consciência, lembrando que essas lives é para trazer consciência para vocês, para fazer pensar, né, para cutucar mesmo, esse é o meu objetivo. Não é nunca trazer uma resposta pronto, é isso, não, é fazer vocês pensarem, perceberem a importância desse processo de amadurecimento. Inclusive, isso que está atrapalhando muito as pessoas no trabalho, então essa busca pelo propósito, eu tenho que fazer o que eu amo, eu ainda não achei o meu propósito, eu ainda não achei o meu sonho. Não é sobre isso o trabalho. O trabalho é sobre você gerar resultado. Se você fica o tempo todo na busca pelo sim para você, você vai ficar em busca desse propósito o tempo todo. Quando a vida não é sobre isso, tá? A vida ela vai te mostrar vários momentos que você vai ter que dizer não para você. Que se você não disser não para você, você vai ter consequência futura. O melhor exemplo disso é na alimentação. Melhor exemplo. Então, se você não sabe dizer não para você, tudo bem, você vai ter prazer o tempo todo. Vamos supor que te liberaram, tá? Olha, não, eu para quem não sabe, eu era nutricionista e eu trabalhava exatamente com isso. O que eu fazia na primeira semana com a pessoa, porque era um processo? O que eu fazia na primeira semana? Eu falava, olha, você é livre. Tenha a minha palavra de nutricionista, você é livre. Coma o que você quiser. A pessoa ficava assustadíssima. Paula, mas se eu for comer o que eu quiser, eu vou comer tudo. Essa pessoa é livre? Não é livre, ela não sabe dizer não para si mesma, para os próprios desejos. Só que eu precisava dessa pessoa nessa liberdade para eu saber quem ela era. Quem é você a partir dos seus próprios desejos. Porque a partir disso é que a gente vai começar a educar os próprios desejos. Então eu preciso ter essa sensação de liberdade, ninguém me julga, Então o autoconhecimento é para trazer isso, mas só que ele é para trazer isso. Só que logo depois trazer uma educação desses desejos. Senão você fica completamente perdido em si mesmo. Perdido na busca pela felicidade. Constante. Só que você precisa deixar vir todos esses desejos, tudo. E esse é o processo de autoconhecimento. Não sei se vocês... espero que vocês estejam fazendo o link. Então, no autoconhecimento vem, nossa, esse turbilhão de coisas, é isso que eu quero. É importante você ter consciência, é importante você entrar em contato com esses desejos. Sim, eu queria ser amada, sim, eu queria ser desejada, sim, eu queria isso. Para que a partir disso que vem à tona, você consiga você educar. E não ser tolhida, e não ser forçada. Que é o que acontece na infância muitas vezes. Tá? O problema é que a gente está fazendo esse processo enquanto adultos, aí fica mais difícil, porque você já tem noção do que te traz felicidade. Isso teria que ser feito à medida que a criança vai crescendo no momento certo. Mas se não foi, como adulto é possível. Só que você vai precisar entender isso e fazer esse processo de educar os próprios desejos. Ok? Gente, então é isso. Um ótimo dia aí para vocês. A gente se vê terça-feira que vem falando sobre trabalho, tá? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu Instagram e aí vocês podem fazer perguntas para quem ficou em dúvida, podem comentar também, tá? E lembrem-se de compartilhar essa live com mais pessoas, para que as pessoas cheguem aqui no meu novo perfil aos poucos, mas que cheguem as pessoas certas que realmente têm interesse nesse assunto, que possam interagir, que possam trocar o tempo todo, que esse é o objetivo aqui do meu perfil, tá bom? Um beijo grande e ótimo dia aí pra vocês.